Bem, gente, continuando aqui o nosso módulo de cálculos trabalhistas, hoje nós vamos para a aula de número 2, que na aula de número 2 nós iremos falar sobre o conteúdo de 13º salário, certo? E nessa aula de 13º salário nós iremos trabalhar 7 tópicos específicos e conversar um pouco sobre eles. O primeiro tópico é a indagação inicial. Lógico, se nós vamos trabalhar o 13º salário, nós temos que saber qual a origem, qual a definição da palavra salário. É essa a indagação inicial. Na nossa definição, nós temos que a origem da palavra salário vem do latim, certo? Como grande parte das palavras da nossa língua portuguesa. E como a origem no latim, ela tem uma definição específica. Lá na época do Império Romano, certo? As pessoas trabalhavam e não recebiam um salário ou uma remuneração específica por essa atividade desenvolvida. O pagamento que elas recebiam era em forma de sal, certo? Por ser o sal um elemento muito precioso que servia para conservar os alimentos naquele período, onde nós não tínhamos nenhum tipo de equipamento de refrigeração. Então, por esse motivo, o sal era de grande valia e tinha muito valor. O sal, cada porção de sal era preparada a uma porção de ouro. Então, o sal tem essa definição para a palavra salário. No nosso segundo tópico, certo? Nós vamos falar sobre o salário, o 13º salário especificamente, certo? O 13º salário ele tem uma especificação e uma denominação de que seria uma gratificação natalina. Por quê? Porque se tornou um costume de todos os empregadores efetuarem esse pagamento aos seus trabalhadores lá no final do mês de dezembro, coincidindo com as festas do período natalino. Então, ela tem essa definição de período de gratificação natalina. E o 13º salário, ele é tido em proporção de 1/12 por cada mês trabalhado. Vamos entender mais claro de que forma trabalhar isso. O 13º salário, o indivíduo tem direito de forma integral quando ele trabalha os 12 meses por completo. Quando ele não trabalha os 12 meses por completo, ele recebe o 13º salário de forma integral, proporcional aos meses trabalhados. Por isso que nós trabalhamos na proporção de 1/12. É uma parte do salário para cada mês trabalhado do total de 12 meses que tem em um ano, certo? Dessa forma, nós podemos compor o 13º salário de forma proporcional. Ou em uma fração igual ou superior a 15 dias no exercício do ano. De que forma nós podemos compreender isso? Em determinado mês, o indivíduo trabalhou uma fração igual ou superior a 15 dias. Dessa forma, configura-se como um mês trabalhado. E nós temos que esse 13º salário, gente, ele é um direito garantido pela nossa Constituição de 88. E ele está bem escrito lá na nossa Carta Magna, no artigo 7º da Constituição. Fique bem claro que quando se diz garantido pela nossa Constituição, é um ato constitucional, então é um ato garantido por lei. Existe uma lei que criou a obrigatoriedade desse 13º salário e que está descrito lá no artigo 7º dessa mesma Constituição. Tranquilo? Lá no nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre quem tem direito a receber o 13º salário. Quem tem direito a receber? Todas as categorias de empregados, inclusive os domésticos, que até pouco tempo atrás não era considerado como uma categoria profissional. Mas a partir do momento que ficou caracterizado como uma categoria profissional, até os empregados domésticos têm direito a receber o 13º salário. Então, já que nós falamos um pouco sobre a questão do modo de cálculos trabalhistas, e cálculos trabalhistas nós trabalhamos com leis, certo? Nós vamos enfatizar que todo e qualquer trabalhador com carteira assinada possui esse direito de receber esse benefício. Quando o trabalhador trabalha na informalidade, ou seja, não tem carteira assinada, não possui nenhum vínculo empregatício com determinada instituição ou pessoa física, ele passa a não ter direito a receber nem esse benefício, nem outros benefícios oferecidos pelo governo, certo? Lá no nosso quarto tópico, nós vamos entender como que funciona essa questão do 13º salário.
O 13º salário é devido por mês trabalhado ou uma fração igual ou superior a 15 dias, assim como nós vimos lá no tópico 2, certo? Suponhamos que o indivíduo não tenha trabalhado todos os 12 meses para ter direito a receber o 13º salário de forma integral. Ele tem trabalhado uma quantidade de meses menores. Então, ele vai receber proporcional a essa quantidade de meses que ele trabalhou. Quanto mais meses trabalhados, maior o valor do 13º salário. E quanto menos meses trabalhados, menor o valor. Por isso que nós temos aqui devido por mês trabalhado. E é contabilizado como um mês trabalhado se o indivíduo naquele determinado mês trabalhou um total de 15 ou mais dias. Certo? 15 ou mais dias é determinado como um mês trabalhado. E para isso, nós temos um exemplo aqui. Suponhamos que o indivíduo ele foi admitido, ou seja, ele foi contratado lá no dia 1º de janeiro, certo? Foi contratado e começou a trabalhar. Só que esse indivíduo não vai receber o 13º de forma integral, porque ele foi demitido, ou seja, a data de demissão foi lá no dia 14 de março. Prestem atenção, 1º de janeiro, a admissão, começou a trabalhar, 14 de março, demissão, deixou de trabalhar. Nós vimos aqui que a fração tem que ser igual ou superior a 15 dias. Nós percebemos que nesse mês de março, o indivíduo trabalhou uma fração menor, ou seja, inferior aos 15 dias. Então, esse mês de março, ele não entra na contagem do 13º salário. Quais os meses que vão entrar? O mês de janeiro, que ele trabalhou de forma integral, o mês todo, e o mês de fevereiro, que ele trabalhou o mês todo. Dessa forma, o mês de março não entra. Então, para esse indivíduo, nós teremos aí a proporção de 2 dozeavos, ou seja, dos 12 meses que ele poderia trabalhar no ano para ter direito ao 13º integral, ele só trabalhou 2. Então, do total de 12 meses, ele vai receber apenas 2 meses de forma proporcional do seu 13º salário. Vou cortar aí. Pode parar aí que eu vou. Chegamos ao 5º tópico. No 5º tópico, nós vamos falar sobre o cálculo do 13º salário. O cálculo do 13º salário é simples. É bem parecido com o cálculo das férias que nós vimos na aula anterior. O cálculo do 13º salário é o valor do salário que o indivíduo recebe, dividido por 12, que é a quantidade de meses que tem em um ano, certo? Dessa divisão, o total encontrado, nós vamos multiplicar pela quantidade de meses que o indivíduo trabalhou. Exemplo, se o indivíduo recebe R$ 1.200 por mês, nós vamos pegar esse salário de R$ 1.200 por mês, dividir por 12, que é a quantidade de meses que tem um ano, vai dar um total de R$ 100 por mês. Se o indivíduo trabalhou 6 meses, nós vamos pegar esses R$ 100 e multiplicar por 6, que vai ser o total do 13º salário de forma proporcional que o indivíduo terá, total de R$ 600. No nosso 6º tópico, nós vamos falar sobre a perda do direito de receber o 13º salário. É simples. Se o indivíduo faltou mais de 15 vezes durante um ano e não justificou essas faltas, ele automaticamente cessa o direito do indivíduo receber esse 13º salário. Porque já nós voltamos lá naquela fraçãozinha de 15 ou mais dias trabalhados no mês, também vale para esse aqui. Se o indivíduo faltou mais de 15 dias dentro de um ano do exercício financeiro, o indivíduo perde o direito a receber o 13º salário. E um fato curioso é que quando o indivíduo recebe também horas extras e comissões, essas horas extras e essas comissões também são incorporadas ao 13º salário. Ou seja, se ele recebe um salário fixo, mais horas extras e comissões, então tem que ser somado todo esse salário fixo, mais as horas extras, mais as comissões, para que seja calculado e feito o 13º salário desse indivíduo. E quando o trabalhador ele trabalha somente de forma comissionada, não é um trabalhador mensalista, ele recebe por comissão, o 13º do salário desse trabalhador será feito a partir da média aritmética de todas as comissões desse trabalhador durante o ano. Ou seja, pegar o valor que ele recebeu em janeiro até dezembro, somar e dividir por 12, que é a quantidade de meses que tem um ano, para chegar à média aritmética do 13º salário desse indivíduo. E aqui nós chegamos ao nosso 7º e último tópico, que nós vamos falar do parcelamento do 13º salário. A lei permite isso, permite que o empregador
parcele esse 13º salário. Para quê? Para que ele possa não chegar no final do ano com uma folha muito inchada, ou seja, com uma folha muito grande de 13º salário, a depender da quantidade de funcionários que ele tiver. Só que a lei diz que o 13º salário só pode ser parcelado em no máximo 2 parcelas. De que forma? A primeira parcela ela terá que ser paga entre os meses de fevereiro e novembro. E a segunda parcela lá no final do mês de dezembro, para configurar realmente a gratificação natalina. No momento em que for efetuado o pagamento da segunda parcela, tem que ser deduzido, ou seja, descontado o valor que foi pago da primeira parcela. Exemplo, como eu disse, se o indivíduo recebe R$ 1.200 por mês, o 13º dele será os mesmos R$ 1.200. Se o empregador fracionou esse 13º em 2 parcelas, ele pagou a primeira parcela no total de R$ 600 e a segunda parcela também será no total de R$ 600. Caso esse indivíduo receba alguma promoção e mude de cargo e aumente o seu salário depois do pagamento da primeira parcela, essa promoção só irá incidir somente na segunda parcela, porque a primeira já foi paga e não terá incidência de promoção e de aumento de valor algum. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos!